Começando a gravar, pode se manifestar aí no microfone. Hoje nós vamos fazer uma explicação dos exercícios, tá? Tá todo mundo vendo aí, Amel? Ô, professor, estamos vendo agora o PDF. Ok. Então, a ideia hoje é apresentar alguns exemplos resolvidos para vocês terem ideia de como que resolvem os problemas relacionados a essas flexões, tá? Acontece que o caso que nós estamos estudando são esforços combinados. Então, uma forma de combinar esforços é sempre a flexão, né? Quer dizer, uma delas, né? Você poderia combinar vários tipos de esforço, mas assim, a mais comum, né, para uso, é essa da flexão. E a flexão, ela pode ser pura, simples, composta. A pura só tem momento fletor, a simples tem uma força cisalhante, e a composta, além da força cisalhante, pode ter uma força normal e assim por diante. Porque a força, ela tem inclinação oblíqua, né? Não é perpendicular e assim por diante. Então, aí nós estamos retornando aí a um exemplo que a gente conhece, que é a flexão com carregamento constante, tá certo? Essa flexão com carregamento constante, você pode imaginar o trilho de uma ferrovia, uma ponte, né? Ou mesmo uma barra, né, que você tenha uma viga numa casa, algum equipamento que você tenha com carregamento desse tipo aí. Aí você está vendo o seguinte, né? Que os problemas de carregamento, quando eram resolvidos naquela primeira matéria, que era mecânica 1, eles não se importavam com a seção transversal do problema. Nós tínhamos direção XY, como está mostrado aí, mas a direção Z, que penetra para dentro do material, na espessura, não era mostrada e não era visto de uma forma a se calcular as situações representativas desse problema no interior do material. Então, aqui, nós temos um problema, né, que diz o seguinte, né, lista de exercícios, flexão pura, né, uma viga simplesmente apoiada tem a área de seção transversal. Determine a tensão de flexão máxima na viga. Então, nós temos aí 5 kN por metro, né, a distribuição de carga aqui. Ela tem 6 metros de comprimento, até o centro tem 3. E ela tem esse perfil aqui em I, né? A gente pode chamar esse perfil em I. As dimensões são 300 milímetros, né? De baixo até em cima. Uma espessura de 20 milímetros na parte de cima e na parte de baixo, e uma largura de 250 milímetros. Então, o problema já está adiantando de antemão aí, qual que é o perfil de tensão na seção transversal aqui dessa viga, tá? Então, esse perfil aí que está sendo mostrado, existe um momento fletor que vai ser calculado lá depois, e já foi colocado aqui. Existe aqui uma tensão de 12,7, 11,2, né, na parte de baixo aqui desse I aqui, né, dessa superfície. Na parte de cima, é simétrico também, né, na parte de baixo e de cima aqui. E aqui está o desenho aqui em 3D desse perfil, um elemento de volume sendo tirado aqui de uma das partes, né, da próxima à superfície, e outra aqui na parte aqui debaixo do I, né? Essa parte aqui. Eu, na verdade, não sei como chamar essa parte aqui, a parte da superfície por baixo, né? Então, é isso aí. Então, nós temos esses valores aí, o torque de 22,5 kN, vezes metro e assim por diante. Então, mas vamos ver lá. A gente sabe que se um carregamento é constante, o momento fletor, certo? Ele vai ter uma curva desse tipo aqui, tá?
Por quê? Porque a integral de uma constante é uma reta, e como o momento fletor é a integral da força cortante, né, que vai ser uma reta aqui, vai ser uma parábola aqui, desse tipo aí. Então, resultados anteriores continuam sendo necessários. Aí, o que acontece? Você precisa, de primeira mão, calcular o momento de inércia do seu problema, tá? Então, o momento de inércia aqui, ele é dado pela soma de momentos de inércia das partes, porém deslocados para o centro de massa. Por quê? Você tem a chapa de cima e a chapa de baixo, que tem um centro de massa aqui no meio. E tem essa chapa vertical aqui, duas horizontais e uma vertical, e tem um centro de massa aqui no meio também. Então, o que vai acontecer? Você precisa transferir o seu momento de inércia para essa posição aqui central. Então, essa posição central, ela tem 150 de diferença, mais 1 milímetro, porque a chapa de cima tem 20 aqui, aliás, mais 10 milímetros, né? Então, correspondendo à metade, que é o ponto do centro de massa da chapa de cima. E a mesma coisa a chapa de baixo. Então, 150 mais 10 dá 160. Então, veja só. O momento de inércia de uma seção retangular, ela é essas dimensões aqui, né, que é a altura ao cubo, né, a altura ao cubo vezes a largura, né, dividido por 12. Então, como você tem duas chapas, ele vai multiplicar por 2 aqui, tá certo? Então, vai dar 1 sobre 12, 0,25, que é o 250 milímetros aqui, 0,20, né, 0,020, que é essa espessura aqui, tá? Elevado ao cubo, e assim por diante. Só que você tem que trazer esses momentos de inércia para o centro aqui, deslocado aqui para o centro aqui, onde está passando aqui a linha neutra. Então, você tem aqui uma área 0,25 vezes 0,20, né? 0,020 metros, né? Tá certo? E você tem essa área aqui, né? Obviamente. E essa aqui. E você tem uma separação de 0,160 milímetros, que é o 150 mais os 10 milímetros aqui da metade. Então, com isso, você calcula o seu momento de inércia para aquela posição lá, somando e tal. Você vai encontrar um valor aí de 301,3, 10 a 6, 10 a menos 6 metros a quarta. Aí, o que você fez? Bom, você calculou o momento de inércia, então agora você usa a fórmula da tensão máxima e a tensão em relação a uma altura específica que você deseja. Como o MC sobre I é o que nós usamos normalmente, né? O C é metade da altura aqui. O momento fletor é 22,5 kN, tá? Esse C aqui, que é a altura máxima, é 0,170. Por quê? Porque é 150. Você já deslocou o momento de inércia por cento, então é 150 mais 20. Tá? É por isso que vai dar 0,70 aqui. Divide por momento de inércia e tem a tensão máxima lá em cima da superfície aqui, tá? Bem em cima da superfície. Tá certo? Que seria essa tensão que está aqui marcada. Então, que é 12,7 megapascal. Aí você pega e calcula a tensão aqui na partinha de baixo da chapa. É o mesmo cálculo. O torque aqui, o momento fletor é 22,5. Agora, a parte de baixo, você vê que a altura aqui é só 150 mesmo, né? Porque você está contando a partir do centro, como da outra vez também. Encontra que é 11,2 megapascal. Então, está resolvido aí o problema, que é as tensões máximas na parte de cima e na parte de baixo aqui da chapa. Esse é um exemplo de um exercício típico de prova, né? Que é o que eu posso pedir, né, para vocês entenderem isso aí. Eu vou postar essa lista junto lá nas aulas, para vocês lembrar dessa aula aí, quando vocês forem assistir ela mais uma vez, vocês têm um material também para vocês se lembrar. Então é o seguinte, agora nós temos uma viga retangular, né? Eu não gosto de fazer como aqui eu peguei, pessoal, eu emprestei aqui da internet uma lista de exercícios,
porque vocês podem perceber que eu arrumei a apostila todinha lá, que eu faltei, que na aula de vocês ficou a mais prejudicada, porque eu estava preparando o material e não tinha achado figuras interessantes para ilustrar os cálculos, né? Não sei se vocês lembram da última aula, eu falei isso, né? Que eu não consegui fazer. Mas agora eu organizei a apostila lá, tá toda bonitinha lá, com todas as figuras ilustrativas dos cálculos. E então, eu passei a semana arrumando essas figuras e tal, e dei uma boa organizada no material e postei já lá para vocês, tá bom? Só que eu não tive tempo de fazer uma lista de exercícios, mas eu encontrei essa aqui pronta na internet. Ela está no mesmo estilo das minhas aulas, procurando sempre exercícios simples para entender melhor o conceito, e depois vai se aprofundando. Então, no caso, eu vou postar essa lista que não é minha, tá? Se o professor assistir a nossa aula aí, o professor Autor se reclamar, e depois eu peço desculpas para ele, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo problema aqui. Então, o que eu acho estranho? Eu começaria com um problema retangular, para depois começar com um problema I aqui, ó. O problema I, né, da seção I é mais complicadinho, né, em termos de visualização geométrica. Então, eu começaria com um retangular, depois um triangular, depois um I, né? Você veja que ó, agora tem uma seção circular, né? Volta um I de novo, aí volta um problema mais de geometria mais complicado. Eu gosto, aí volta um I de novo, volta um I com parte de baixo, né, menor, né? Então, ó, volta um cilindro, vai para um cilindro oco, então eu fico fazendo um zigue-zague de complicação de ideias, sabe? Eu gosto de organizar a sequência ascendente nas ideias, tá? Então, eu começaria com retangular, depois com triangular, depois com I, ou cilíndrico, né, e depois com I, e assim por diante. Então, vamos para esse segundo exemplo aqui, tá? Então, não importa aqui a ordem aqui para nós, mas vamos trabalhar assim também. Então, é o seguinte, nós temos uma barra retangular, que a gente resolveu o problema na aula passada, então a gente praticamente conhece tudo que a gente sabe pensar sobre o carregamento em cima dessa barra. A gente já viu que os perfis de carregamento podem ser qualquer. Uma vez escolhido que tipo de barra você quer, se é triangular, se é retangular, se é circular, você tem um carregamento aí específico também, né? E você tem apoios, né? Então, você tem várias situações aí que vão sendo combinadas. E o que acontece aqui nesse problema, ele está olhando para a seção transversal, como a gente está aprendendo a olhar com todos esses tipos de problema, e vamos resolver aqui essa situação conforme ele está dizendo. Normalmente, a gente faz uma flexão carregando a força sobre a superfície na direção Y, mas pode ser feita na direção Z também, tá? Então, ao invés de flexionar a barra para cima, você flexiona ela para frente, tá? Então, é esse problema aqui. Um elemento com dimensões mostradas na figura deve ser usado para resistir um momento fletor interno de 2 kN vezes metro. Então, se não for dado o carregamento, né, ele já pode começar o problema direto com o momento fletor. Por quê? Porque ele pode dar o carregamento, pedir as forças cortantes, depois faz os cortes, faz a distribuição e tal, pede os momentos fletores, até chegar nesse nível do problema aqui, tá? Então, lembre-se que esse tipo de problema vão ter 3, 4 fases, até chegar aqui, né? Então, aqui, para encurtar as fases, ele diz assim, olha, o momento fletor é tanto. Então, vamos embora. Vamos calcular só o problema nessa secção. Mas eu podia começar o problema do zero. Faça um carregamento, faça um corte, calcule as forças cortantes, calcule o momento fletor, desenhe o diagrama de força, diagrama de deformação, diagrama de tensão. Agora vamos calcular as tensões internas. Então, eu podia fazer uma sabatina, né? Com um único problema, fazer uma sabatina de cálculos, tá certo? Então, ele encurtou aqui. Vamos lá. Determine a tensão máxima no elemento se o elemento for aplicado em torno... Se o momento, né, esse momento aqui, que vai dobrar a barra para cima, está em torno do eixo Z. E se estiver em torno do eixo Y, vai dobrar a barra para frente. Então, qual que são as perfis aí? Olha lá. Ele já coloca os perfis de cisalhamento, né, e de tensão, né, com a linha neutra.
compressão na parte de cima, tração na parte de baixo, e aqui, né, compressão na face da frente, ou de trás, né, conforme se queira, e tração na outra face. Por quê? Porque um está curvando para cima, outro está curvando para frente aqui, tá? Para essa superfície aqui da barra. Então, aí está lá, em torno do eixo Z, em torno do eixo Y, tá? Só ficou faltando dizer que aqui é eixo Z, né? E esse é o eixo Y. Não. Em torno do eixo Z é esse aqui, ou em torno do eixo Y é o outro. Só ficou faltando dizer que o outro é em torno do eixo Y. Bom, o que nós temos aí? Temos uma barra com seções 60 por 120, então dá 0,060, 120 ao cubo, dividido por 12, tá? Então, é o momento de inércia dessa situação aqui, deve esse valor, substitui MC, metade da altura é 60, o momento de inércia já foi calculado, então tem a tensão máxima aqui, ó, 13,89 aqui, tá certo? Ótimo. Linha neutra é neutro, né? Embaixo é simétrico, né? Então, tá aí. Bom, agora, momento nessa em relação ao eixo Y. Eixo Z é torcendo a barra para cima, eixo Y torcendo a barra para frente, né? Na direção de frente da pessoa, né? Pega uma barra e faz ela para frente. Então, a mesma coisa, só que veja só, olha a sutileza da troca do momento de inércia, né? Olha, quem estava ao cubo, agora fica multiplicado. Quem estava multiplicado, agora fica ao cubo. Aí, olha lá, o momento de inércia dá totalmente outro. Embora as dimensões das faces sejam as mesmas, né? Como agora em relação a um outro eixo, alterna-se as posições aqui das dimensões, ok? Não esqueçam de lembrar disso aí, porque em prova, às vezes o cara calcula o momento de inércia em relação a um eixo, aí vai calcular do outro eixo, confunde o cálculo, tá? Então tem essa sutileza aí. Aí agora, a tensão máxima, né? Agora é 27,78, né? MC, o valor aqui, o C, já é agora 30, porque a face do centro até a borda, né, aqui é 60, então a face é 30, a outra era 120, a metade era 60. Então aqui é 30, né? 0,060, 0,30, o momento de inércia tal, dá lá. Aí ele mostra aqui o desenho e tal, ótimo. Como é que ficou a figura do problema, tá? Então, é esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês entendam, né? O problema todo foi resolvido na aula passada, esse problema todo de cabo a rabo, né? Agora nós estamos introduzindo uma situação de um segundo eixo, tá? Eixo Z e eixo Y, certo? Então, esse aqui seria um exercício logo em seguida da aula teórica da aula passada, né? Então, vamos ver agora um próximo exercício. Vamos ver o que... ele vem com uma barra cilíndrica, né? Eu passaria por uma barra triangular ou cilíndrica, tudo bem. Então, vamos lá. Aí depois eu voltaria lá naquele Y aqui, ó. Que já é mais um nível acima, né? Então, vamos lá. Então, veja, a mesma situação que nós temos a anterior, agora nós vamos trocar a face, né, da seção transversal por uma superfície aqui cilíndrica, tá? Uma seção circular. A haste de aço de diâmetro 20 milímetros, né, está sujeita a um momento interno de 300 Nm, tá certo? Newton vezes metro é joule, né? É trabalho, é força e deslocamento. Então, determine a tensão criada nos pontos AB, né? Então, você tem os pontos AB, que são bem na superfície, mas uma com uma situação alinhada, né? E uma outra inclinada a 45 graus. Então, ele vai colocar aqui o diagrama de forças, né? Que já tem o resultado, 381,97. Mas nós vamos calcular o momento de inércia primeiro, que é sempre o primeiro que se calcula aqui, ó, π sobre 4, C a quarta, né? Então, você tem aqui a metade do valor, né? Que é o raio aqui, né? O diâmetro é 20, então 10 a quarta, 7,854 vezes 10 a menos 9 metros na quarta. Tá? Então, YA lá em cima, né? Já vai ser 10. YB é C seno
de θ. Então, 10 seno de 45, né? Então, vai estar aqui. Então, 7,0711. Aí, o torque é 300 Nm, que é de todos, o mesmo torque. Então, a tensão é MYA, tá lá, deu 381,97. E a outra deu MYB sobre 270. Ok? Então, tá aí esse exemplo aí, bem tranquilo, usando sempre essa mesma equação aqui, tá? Então, se a gente pode trocar o problema, trocando a equação conforme a aula passada. Acende a luz para mim, por favor. Agora vem um problema aí, né? Que na sequência aqui, ó, é mais complicado que aquele primeiro, né? Então, vamos ver lá. Por quê? Que agora ele está duplicando as placas de cima do I aqui, né? Foram apresentadas duas alternativas para o projeto de uma viga. Determine qual delas suportará M de igual a 150 kN com a menor quantidade de tensão de flexão. Então, é o seguinte. Esse problema, ele está dando um momento fritor, mas ele está dando um momento fritor como um fator limitante, tá? Nos outros problemas, o momento fritor era um dado, mas não era um fator limitante, certo? Então, o que que acontece? Esse fator limitante aqui, né, é para poder você fazer um cálculo com a quantidade mínima da tensão de flexão, certo? Você normalmente calcula o momento de inércia do mesmo jeito lá, né? Você tem que fazer o deslocamento para o centro de massa, tem duas chapas, um em cima e outro embaixo, vai o valor 2. Aqui já vai o valor 2, mas para a situação com o dobro da espessura, né? Porque foi trocada aqui a espessura, ao invés de colocar um dobro na vertical, né? Colocou o dobro nas chapas de cima e de baixo, né? Então, o que que acontece? Há uma diferença no momento de inércia. Então, o deslocamento, né, passa para o centro de massa, né, o deslocamento do momento de inércia, é o teorema dos eixos paralelos, na verdade, isso aqui já foi visto na mecânica 1, tá certo? Então, você tem aqui o momento de inércia das duas chapas, né, com a situação do deslocamento aqui, tá? Bom, aí o que que acontece? Aqui tem um momento, aqui tem um deslocamento, aqui tem um deslocamento, momento de deslocamento e mais a outra parte, tá? Bom, aí aqui você tem o M, né, o Y. Então, como você tem uma tensão aqui, que é o fator limitante, dividido pelo momento de inércia, vai dar 114 megapascal e o outro vai dar 74, né? Aí, com a menor quantidade de tensão de flexão. Qual a menor quantidade? É a 74, tá certo? Então, você quer com menor quantidade de tensão de flexão, tá? Então, seria o quê? O projeto B, né? Agora vem um problema bem complicado, né? No sentido geométrico, né? Mas em termos de cálculo, é totalmente simples. Questão de visualização, né? Depois tem mais outro aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos uma alavanca, né, de controle usada no cortador de grama de empurrar. Determine a tensão de flexão máxima na seção A da alavanca, né, essa seção aqui. Se uma força de 100 newtons for aplicada ao cabo, então tem a distância, o cabo, tem um momento fletor, né? A alavanca é suportada por um pino A, certo? E um cabo B. Um cabo em B, né? Aqui. A seção AA é quadrada, essa seção aqui, tá? 6 por 6 milímetros. Ok? Aí que tem a maçaneta aqui que você tem que pegar nela, né? Para poder fazer essa alavanca. Tem o corte aqui, tá lá mostrando e tal. Aí vamos lá. Ele diz o seguinte: o momento fletor mais a somatória dos momentos é igual a zero. Né? Esse símbolo aqui só pode dizer que é um momento fletor. O momento fletor mais a somatória dos momentos é igual a zero, então o momento fletor é 5 N por metro.
Então, tá lá. Calculando aí pela distância, né? 100 vezes 0,05. Aí o momento de inércia, a barra tem seção retangular, tá aqui, né? Tá certo? Ela é 6 por 6, então é 6 ao cubo vezes 0,06, dá 6 à quarta, né? Por 12, tá lá. Então, o momento fletor vezes o C, que é a metade da espessura, né? Que é 0,03, o momento de inércia dá 138,89 megapascal, tá? Então, essa continha é igual às outras, porém, a geometria é um pouquinho complicadinha, tem para enxergar o problema como a gente vê, idêntico a uma viga, né, sendo flexionada, tá? Essa viga flexiona, né, puxa e empurra esse pino aqui, né, e esse aqui gira em torno, tá? Bom, vamos lá, próximo problema é uma viga em I de madeira, com o I aqui, uma chapa maior e uma chapa menor embaixo. Então, a viga é composta por 3 tábuas de madeira pregadas conforme mostra a figura, age com uma seção transversal de 1,5 kN vezes metro. Todas as dimensões estão aqui. Determine a tensão de flexão máxima na viga. Faça um rascunho de uma vista tridimensional da distribuição de tensão que age na seção transversal. Bom, então aqui nós temos 250, né, 25 de espessura. Aqui tem 300 com 38, aqui 150 e assim por diante. Aqui já tem o desenho, né? Veja que o fato da viga aqui não ser simétrica, né? Tem uma chapa mais larga em cima e uma estreita embaixo, já alterou o perfil que não é simétrico, tá? Em relação àquele primeiro problema aqui, ó. O perfil aqui era simétrico. Parte de cima, parte de baixo, né? Simétrico. Já não. Vamos lá. Bom, aí calcula lá o centro de massa, né? A forma do centro de massa para calcular essa situação aqui, você soma as áreas vezes as posições y dividido pela somatória das áreas. Então, vai a primeira área, 38 vezes 150, vezes a posição, que é 19, 30, 25 vezes a posição, que é 188, 250 vezes 38 vezes a posição, que é 357, dividido pela somatória das áreas. 150 vezes 38, 300 vezes 25, 250 e assim por diante. Encontra o centroide da seção transversal. É claro que esse centroide aqui, o centro de massa, ele vai estar para cima do meio. Por quê? Porque tem mais massa para cima do que para baixo. Tá? Porque a metade aqui, olha lá, 300, né? Certo? Essa altura aqui, mais isso aqui, daria no meio, né? Se fosse simétrico. Mas não é, vai ter que subir um pouco mais. Então, 216 aqui. Bom, momento de inércia. Mesma coisa. Todos os momentos de inércia são iguais. Né? A seção vezes a largura vezes a altura elevada ao cubo por 12. Tá certo? Aqui está tendo um deslocamento para o centro de massa. Né? E aqui a mesma coisa. Aqui a outra chapa, deslocamento para o centro. Aqui outra chapa, deslocamento para o centro. Bom, aí o momento de inércia dá 4,74 vezes menos 4. Tá? Tensão máxima, MC, M já foi calculado, C está aí. Né? E aí, o C é esse mesmo aqui, né? Que é a posição do centroide. A posição do centroide aqui, ó, você está contando aqui o sistema de coordenada de baixo para cima, né? Divide pelo momento de inércia calculado, tem lá o valor de 0,6844. Aí você tem em sigma, que é na superfície, né? E aqui em YA. Né? O que ele desenhou aqui? Isso. Ficou 6844 embaixo, 56 aqui, né? 5,544 lá em cima e 0,38. Então, na parte inferior aqui da placa de cima e na parte superior da placa de baixo. Certo?
sigma B, sigma D, sigma A, né? Sigma A, sigma B, sigma C, sigma D. Tá na minha ordem aqui, tá? Tá trocado, vai o B tá vindo primeiro, o A depois, mas tudo bem. Então tá lá os valores todos. Certo? Probleminha aí. Se uma viga vamos ver primeiro o desenho, tá aqui a mesma coisa. Se uma viga for submetida a um cisalhamento de 15 kN, determine a tensão de cisalhamento na alma em A e D. Indique as componentes da tensão de cisalhamento sobre o elemento de volume localizado nesses pontos. Considere W, né? 125 milímetros, mostra que o eixo neutro está localizado em 0,1747 em relação à parte inferior. E NA é 0, aqui é o momento de inércia, tá? Porque ele não colocou aqui o superescrito aqui, tá? É 0,2182 vezes 10 a menos 3. Peraí. Então, vamos lá. As dimensões está aqui, né? Na alma em A e B. Aqui em A e B aqui. Tá certo? Aí está as dimensões. O centro de massa é calculado aqui, o centroide, né? Pelo deslocamento e das partes aqui, na verdade, né? Soma das partes. As áreas vezes as posições de cada um deles, dividido pelas áreas. Lembrando que a posição do centro de massa de cada um desses tem que ser em relação a um sistema de coordenada fixo em algum ponto, tá? Você pode até colocar um ponto aqui que zera um deles, né? Mas aí vai ficar um positivo, outro negativo, assim por diante. Mas não pode ser só dizer assim, o Y aqui do centro de massa é metade dessa altura, esse daqui é metade dessa altura. Não, você tem que pegar um ponto com única coordenada e até lá aquele ponto, até esse outro ponto, até esse outro ponto. Não pode esquecer isso também. No meio de inércia, a mesma coisa, né? É sempre retangular, é largura vezes altura ao cubo por 2, com o deslocamento para a posição correta, né? E aqui a mesma coisa, são 3 peças, 3 momentos de inércia somados. Tem aqui, aí tem o cisalhamento, né? Então, ele já pega aqui o cisalhamento como sendo A, Y do centro de massa, tá? E o QB. Esse QA e esse QB, gente, é o meu KA, o meu KB lá é o meu KA lá, que eu chamei na minha apostila, tá? A vezes Y do centro de massa. Não é a força cortante, não. A força cortante aqui vai ser V, né? E a ascensão cisalhante vai ser dado por essa fórmula aqui. Tá um pouquinho diferente essa notação, mas aqui é o meu KA aqui, ó, tá sendo calculado aqui, tá? E aqui, veja lá, aí vem a força cortante vezes o KA, né, que ele chamou de QA, tá certo? Deixa eu ver aqui, ele deu a força cortante, deu 15 kilonewtons, tá? Tá certo? O centro aqui, ó, já foi calculado. E esse aqui também já foi calculado, tá? Para considerar a altura aqui, 125. Vamos ver lá. Multiplica aqui a tensão cisalhante, deu 199, em B deu 165. Tá? A e B, tá aqui os pontos. A e B. Resolvido o problema. Vamos para o próximo. O próximo é um tubo oco, né? Ele está dando cisalhamento, certo? Ele quer a tensão máxima. Aí ele calcula o KA meu lá, que eu chamo de KA, ele chama de Q, tá? Por essa expressão aqui, de áreas vezes coordenadas, né? Aqui tem um cilindro π sobre 2 vezes 0,60 ao quadrado,
4/3 de π vezes 0,60, menos π sobre 2 vezes 0 tal, 4 sobre 3π, né, vezes 0,50. O YCG aqui, aí deu um valor de 6,0667 vezes 10 menos 5 metros cúbicos. Momento de inércia, aqui é o momento de inércia com os diâmetros, né, externo e interno. É como se fosse a subtração de dois momentos de inércia. Substitui, né? O T é a espessura, tá certo? Ó. O T é espessura, do mesmo jeito que o T aqui era uma espessura, PA, 0,25. O anterior, esqueci de falar. Thickness, né? Espessura, no meu problema, eu coloco B, né? Normalmente eu coloco B. Não tem problema. Dá o valor de 43,17 megapascal. E aqui vem uma viga, P, está sujeito a um carregamento mostrado na figura. Determine a tensão aceleramento transacional máxima na seção tal. Veja, você tem reações aqui, tem espaçamentos para os carregamentos de 20 kN, um problema típico da matéria passada, né? Então, separações aqui. Aí você tem que fazer o quê? Cálculo de momento, né? Igual a zero. Calcula a reação VB, tá lá, 19,43. Cálculo de momento. De força, calcula a reação VA. Certo? VA e BB. Então, está resolvendo os problemas de antigamente, da matéria anterior. Fez o diagrama aqui, ó. 19,43, 0,57 aqui, né? Então, aqui tem uma situação crescente aqui nessa parte. A viga em T. Aí ele vai utilizar o V máximo 24,57. Centro de massa dessa figura deu 80 milímetros. Momento de inércia dessa figura deslocada, né? Aqui, ó. Momento de inércia com deslocamento, momento de inércia com deslocamento. São duas partes, dois momentos de inércia, dois deslocamentos. O meu KA, né? Que eu chamo de KA na minha apostila, que é o Q. Ele chama de QA, QB, Q máximo. Também calculado. Substitui e encontra isso aí. Mais um problema, mudou o carregamento aqui. Calcula também, ó, faz o balanço de momento, balanço de forças, que nem a gente fazia antigamente. Por quê? Na matéria 1, a gente só resolvia o problema até aqui, né? Lembre-se disso. Ou então a gente fazia cortes e calculava o diagrama, né? Esse diagrama aqui. A gente não ia para frente, né? Aqui nós estamos indo para frente. Agora é uma seção em U aqui, ó, de cabeça para baixo, né? Calcula o centro de massa, tem as áreas, né? Calcula o QA máximo. Quando você tem o centro de massa, o QA sai bonitinho aqui, né? Você tem as dimensões, tá? Tem o dobro aqui da situação. E aqui tem momento de inércia. Do mesmo jeito, tudo seções retangulares, sempre o momento de inércia mesmo. Na triangular, se for circular, não muda, né? Então, aqui não muda. Tem um deslocamento para a posição que você está levando em consideração. Porque esse momento de inércia aqui é para o centro de massa da parte que você está calculando. Esse aqui é deslocado para a posição, que é o teorema dos eixos paralelos, né? A gente viu lá. Aí tá aí, ó. Aí aqui ele inverteu o cálculo, né? Ele tem o T máximo e ele quer o P aqui, que é o V máximo aqui, deu 373. Tá certo? É uma questão de projeto também, podia dar o P, podia dar o T e pedir a espessura, né? Questão de projeto, né? Você pode, aqui ele está pedindo o P, que é o V máximo aqui. Bom, então, gente, eu espero que essa aula aqui seja bem ilustrativa sobre os problemas que podem aparecer na prova. Não é a ideia é não assustar ninguém. Os problemas são mais complicados porque envolvem toda a matéria que nós já aprendemos, né? Nós
vimos andando, estávamos vindo com a matéria, começamos lá com lei de Newton, né? Matéria 1, aí corpo rígido, centro de massa, momento de inércia, aí começamos a colocar problemas de ponto material, né? Coordenadas cilíndricas, retangulares, esféricas, depois passamos para as vigas, isso foi a matéria 1, né? A matéria 2, nós já vimos tensão, deformação, elasticidade, e agora está juntando tudo que ficou para trás com os problemas de viga e com seções e com tipos de carregamento. E flexão, torção, cesariamento, tração, compressão, tá certo? Então, essa é a ideia da mecânica dos materiais, é envolver todos esses possíveis problemas de elasticidade para situações específicas de engenharia, que no caso seriam projetos de pontes, de vigas, de eixos, né, de colunas, de tudo que você precisar na área. Ok? A ideia é que você entenda os problemas mais simples para poder entender os complicados e saber resolver. Sabendo que na prática você vai ter sempre a ajuda de um software, né, como um engenheiro, ou você tem um método numérico, um simulador, um ANSI da vida para resolver os problemas complicados, que nem o Lucas Monteiro, que foi nosso aluno aqui nessa matéria, ele está hoje na Renault. Ele que projetou o Santo Antônio, Meu aquele que amigo, vai na professor, carroça. É, seu amigo, então. Ele tá estudou comigo no colégio, tá na Finlândia agora. na Finlândia, isso mesmo. Então, ele projetou do Oroch, 2021, 2020, eu não sei qual que foi, ele que projetou o Santo Antônio lá. Aí ele perguntou umas dicas para mim e tal, aí estava projetando um sistema também por causa não me lembro lá, uma coisa que ia dentro do motor lá, um suporte. Aí ele pediu umas dicas para mim lá, ajudei também, deslocar massa para poder o centro de massa não dar torque, né? Então, ele utilizou outros conhecimentos aí na vida prática. É claro que ele contou com um software de simulação, tá? Aí, ele entendia bem os conceitos, né? Expliquei para ele todas as coisas, fez matéria com a gente, está trabalhando usando os conhecimentos, então é uma coisa assim que deixa a gente bem lisonjeado, né? Saber que a gente ensinou um cara a fazer projeto e ele aproveitou bem esses conhecimentos aí. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí. Não se preocupe, eu não sou do tipo de complicar muito, eu quero que você entenda, tá? E se eu dividir o problema, eu vou dividir passo a passo para você fazer uma parte, fazer outra, fazer outra, fazer outra. E sempre a prova tem questões conceituais, questões práticas, né? Se você souber o conceito, não souber aplicar, não adianta. Se souber aplicar e não souber entender, também não adianta. Vai aplicar mal, né? Ou vai entender mal. Ok? Então aí são 14h23, 1 hora de aula. Eu sempre estou contando com a hora de trabalho que vocês têm aí, a relação em cima da aula. Eu já preparei o formulário de torção e cisalhamento, tá lá, vocês podem começar a responder, para ganhar ponto aí. E eu já vou preparar um sobre essa parte de flexão pura, flexão simples, flexão composta, com combinação de esforço, tá certo? Então, o próximo formulário, que é preparação para a prova, vai ter todos aqueles aspectos da última apostila que está postada lá, da última aula. Veja lá que a situação que nós temos agora, na sequência das aulas lá, veja, eu coloquei na matéria, tem lá, apresentação, exercício resolvido, avaliação de explicar, o capítulo 1. Capítulo 1, introdução, análise de campo de tensão, análise de deformação, são conteúdos de pós-graduação de aulas, tá? Bem elaborados para vocês tirarem todas as dúvidas da matéria anterior. Porque a gente viu campo de tensão e campo de deformação de uma forma bem rápida para poder utilizar a lei da elasticidade. Mas ali, ó, nas aulas da pós está muito bem detalhado. Então, eu aconselho vocês a dar uma estudada boa, né, aproveitando essas aulas em vídeo,
para vocês não deixarem dúvidas, tá certo? Tá? Tanto da parte de introdução, que é um resumo anterior da matéria anterior, quanto a parte de campo, tensão, deformação e lei da elasticidade, que já é da nossa matéria aqui. Tá? Que foi o começo. Por quê? Porque nós estamos usando sempre as informações que a gente já alcançou. Ok? Então, aí a gente não pode esquecer o que já aprendeu. Aí nós vamos entrar nas transformações de tensão, que são a parte de círculo de Mohr, que é o último assunto. Tá? Eu coloquei numa ordem diferente aqui, eu vou dar por último o círculo de Mohr, por causa do grau de complexidade matemática, tá? Mas ali na sequência das aulas, pode ver que ele já vem antes da elasticidade. Aí eu fiz o capítulo 6 aqui, combinação de esforços, né? Então, foi uma situação aí que eu alternei essa posição somente por causa disso. Aí, métodos de energia e instabilidade, eu não vou dar, porque não é obrigatório, né? Se por acaso alguém for trabalhar com iniciação científica e tudo e precisar, pode me procurar. Mas instabilidade em colunas de métodos de energia eu não vou dar, embora eu possa até colocar um material aqui. Por causa do tempo, né? Que é preferível você entender mais essa parte básica. E o que é o método de energia? São os mesmos problemas que a gente acabou de ver, resolvido pelo método de energia. A gente está resolvendo pelo método de forças e esforços. Instabilidade, né, é um problema de engenharia específico, tá? Na instabilidade vem a parte de flambagem e tal, assim por diante. Mas não é obrigado, tá? Porque isso aqui normalmente você vai ver depois. Importante você guardar esses conceitos básicos. Até na pós-graduação ou uma outra disciplina, quando você precisar, você acaba vendo. Bom? Eu, particularmente, gostaria de ter um aluno no mestrado, doutorado, para trabalhar com métodos de energia e instabilidade. Mas não instabilidade lateral em colunas, mas instabilidade de uma forma geral em problemas mecânicos. Ok, pessoal? Vou parar aqui a gravação. E aí, tá concluída a aula de hoje, que eu prometi que era uma aula de exercícios, né? Explicando como resolver os exercícios. Então, tem um batidão certo ali, né? Sempre a mesma equação, mas eu vou acrescentar outras formas de resolver também, tá? Porque na sequência do texto nós temos lá, nós temos a parte de cálculo de tensão por várias formas. Mas você tem o cálculo de tensão pela deformação, tem o cálculo de tensão via momento fletor, né? Tem cálculo ali de tensão cisalhante via definição mesmo ali, né? Tensão cisalhante. O que mais que a gente tem ali? Cálculo de modo elástico, né? Tem uma equação ali para determinar o modo elástico. Deixa eu ver o que mais. Tem cálculos de tensão normal e tensão cisalhante usando o KA, né? Que é esse que nós acabamos de ver. Deixa eu ver o que mais ali na sequência. Tem cálculo de tensão média também. Tem cálculo de tensão média. O que mais? E tem montagem do tensor das tensões, tensor das deformações. Foi a questão de uma prova no ano passado. Peguei o problema, dei um problema, diz, acontece assim, isso. Quero que vocês montem para mim o tensor das tensões, só para vocês saberem como é que ficaria o problema se fosse resolvido de forma bem geral. Aí o pessoal foi lá e mediu lá, e calculou lá, certo? Tá bom? Obrigado, então, pessoal. Interrompi aqui a gravação. Boa tarde para todos.